Jeremias capítulo 1, versículo 11, diz assim: Ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. Versículo 12. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Amém? Amém. Gostaria de falar um pouquinho com os irmãos nessa noite sobre visão. Não aquela visão no sentido de revelação, mas a visão mesmo, do dia a dia. Como está a nossa visão? O que nós vemos? Quando você olha para a tua vida, quando você olha para aquilo que ainda você tem para viver, quando você olha para as promessas de Deus para a tua vida, quando você olha para o teu futuro, o que você vê? Não precisa me responder não, responda para você mesmo. O que os irmãos veem? Será que a gente vive por viver? Será que nós estamos aqui, vamos viver um dia de cada vez e vai indo de qualquer jeito e tudo bagunçado? Será que é assim? A Bíblia diz para nós não nos preocuparmos. É diferente. Para não estar inquieto. Mas a Bíblia não diz que nós não devemos fazer planos ou projetar ou ter uma estimativa de algo, um caminho para trilhar, querer percorrer algo com o objetivo de alcançar alguma coisa lá na frente. Nós devemos lançar nossa ansiedade no Senhor, sim, não ficarmos ansiosos, mas a nossa visão em relação às coisas de Deus na nossa vida, ela precisa ser clara. Quando Jeremias aqui ele é questionado, Deus ele vem discorrendo aqui, fazendo um chamado profético para a vida do profeta Jeremias. Olha, Jeremias, eu vou te enviar para lugares, você vai levar minha palavra, você vai em meu nome. E Jeremias relutante, Não, Senhor, eu não sei falar, eu sou uma criança. E Deus não diga se tu és uma criança. E aí Deus faz uma prova com Jeremias. O que é que você vê? Jeremias responde: eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus fala assim: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para que ela seja cumprida, ou para cumprir. Se a gente lê isso rápido, uma leitura, se a gente quiser ter uma leitura em ordem, versículo a versículo, talvez a gente passe por esse versículo sem entender o que está sendo dito aqui. Porque para nós, uma vara de amendoeira, quem conhece a amendoeira aqui? Eu não sei como que é uma amendoeira, eu não sei nem que tipo de folha, de flor que isso dá, não conheço. Mas, para esse povo, nessa época, havia um sentido. Por quê? Porque desde quando eles estavam no deserto, Deus falou para que cada representante de cada tribo separasse ali um galho, E aquele que florescesse seria escolhido ali para ser uma linhagem sacerdotal. E qual foi a vara que floresceu? De Arão. Era uma vara de amendoeira. Então isso aqui era um sinal claro para Jeremias que Deus estava fazendo aqui uma escolha, e a amendoeira, eu acho que eu já até falei isso aqui uma vez, faz um tempo, ela é uma das primeiras árvores a florir na primavera. É uma das primeiras árvores a dar fruto na primavera. Então, para o povo aqui de Israel, especificamente para Jeremias, isso tinha um significado muito claro. Olha, Deus está me escolhendo e Deus tem pressa para aquilo que Ele está me escolhendo. Tanto que quando Deus falou: o que você vê, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Então, tudo isso que eu estou dizendo que eu vou fazer com você, vai acontecer.
qual foi o ponto aqui que fez a diferença para Jeremias atender esse chamado profético? A sua visão. Por isso eu questiono aqui novamente. Como nós estamos vendo as nossas vidas? O que nós enxergamos a respeito de nós mesmos? Como nós nos vemos diante de Deus? Vale lembrar que nós temos uma visão terrena, né? São os nossos olhos naturais. Eu estou vendo os irmãos aqui de uma forma natural. Se eu tivesse uma visão celestial aqui, se Deus abrisse neste momento meus olhos espirituais, no sentido de ter uma visão celestial, talvez eu veria anjos aqui, talvez eu veria demônios lutando com anjos, uma luta espiritual, não sei. Mas nós temos essa visão terrena e nós temos uma visão espiritual, que é uma visão que nos é dada pela fé. E é justamente sobre esse ponto que a gente vai estar meditando um pouquinho nessa noite. Eu falei essa passagem de Jeremias, mas nós não vamos ficar presos aqui ao profeta Jeremias. A gente vai discorrer outros livros da Bíblia. Foi só para relatar essa questão da visão, a importância de enxergarmos corretamente aquilo que Deus tem preparado para nós. Porque quantas pessoas que outrora estavam na casa de Deus, servindo a Deus, felizes, louvando a Deus, pregando até, falando a palavra de Deus, e de repente parece que turva a visão, e a igreja não serve mais, esse Deus não serve mais, e não vem mais para a igreja, não quer saber de mais nada. Quer dizer, como é que a visão fechou dessa maneira? Como é que a visão foi obstruída em relação às coisas de Deus dessa forma? Então a gente precisa entender que Deus ele trata conosco sobre uma perspectiva que nós temos também do nosso chamado diante dele. Imagina se Deus vira para Jeremias aqui, olha, eu vou te usar. Aqui, se a gente ler o final do capítulo 1, a partir do 17, só para mim encerrar essa passagem, ó. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje, por cidade forte, coluna de ferro, muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Se Jeremias não tem essa visão em relação ao seu ministério, e ele não sela essas palavras com ele no coração, na primeira dificuldade que ele passasse como profeta, ele voltaria para trás. Ele voltava. Porque a vida de profeta de Jeremias não foi fácil. Veja que aqui Deus colocava ele por profeta contra os reis de onde? De Judá, da terra dele. Ele ia profetizar contra o seu próprio povo. E qual foi a mensagem de Jeremias do seu próprio povo? De conversão. Arrependei-vos, convertei, buscar o Senhor, porque senão a destruição vem, o fim vem. Pelo povo não dar ouvidos para Jeremias, veio o cativeiro babilônico. Então Israel foi destruído por causa disso. Jeremias ele foi um profeta que foi lançado num calabouço, cheio de lama, num buraco, que só o pescoço para fora, por dias, eles davam pão e água para ele comer. Aí você para e pensa assim, meu Deus, Deus me chamou para ser profeta, me deu toda essa autoridade, me investiu com todo esse poder. Eu achei que eu ia chegar lá, falar para o rei ia tremer as pernas e me obedecer prontamente. Mas o rei manda me prender, me açoita, me joga no calabouço, me deixa mergulhado num buraco cheio de lama, me dá pão e água para me comer por semanas. Aí vinha a palavra do Senhor. Lembra no começo de Jeremias, o que você viu? Ah, é verdade, Senhor, eu vi que o Senhor ia me pôr por muro, por coluna, por cidade forte, que eu ia ali ser provado, mas que o Senhor ia ser comigo para me livrar. Então, quer dizer, se essa visão fosse apagada
da mente de Jeremias, o ministério dele ia naufragar. Hoje, em relação às nossas vidas, não é diferente. Vamos lá, não vou conseguir concluir. Para ficar claro isso, ó. Segundo livro de Reis, capítulo 13, versículo 14 em diante. Eu vou ler rapidinho aqui, irmãos, para a gente ganhar tempo, tá? Eliseu estava doente da sua doença de que morreu, e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco, flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse o rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a mão sobre o arco. Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei, e disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirá os sírios em Afecá, até os consumir. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deveria ter ferido, então ferirás os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Amém? Uma questão de visão. Claramente, Jeoás era um rei que estava muito firme na presença de Deus, não é? Mas ele vai procurar o profeta. Eliseu estava doente para morrer. E ele chega lá clamando para Eliseu, né? Senhor, carros de Israel e seus cavaleiros, trazendo em memória os tempos de glória, quando Eliseu previa as coisas que vinham contra Israel. Era claramente ali um clamor: olha, o profeta está morrendo e nós vamos ficar sem a orientação, sem a proteção de Deus, sem a visão do profeta para o nosso reino. Aí Eliseu, usado por Deus ali, fala: olha, faz o seguinte, Joás, a flecha que você vai atirar é a flecha de livramento do Senhor. Aí ele fala: abre a janela. Joás abriu. Pega a flecha, segura o arco. Joás, né, o rei, foi lá, segurou o arco. Eliseu veio do lado dele, pôs a mão em cima da mão dele e falou: atira. Ele sabia que aquela flecha era a flecha de livramento do povo de Israel contra o povo assírio, contra o povo sírio. Aí o que ele faz? Ele tinha lá inúmeras flechas para lançar, mas a visão dele foi curta, pequena. Ele pegou 3 flechas e lançou. Quando ele termina: pronto, profeta, atirei. Eliseu olha para ele e fica indignado. Olha, escuta, olha o tanto de flecha que você tem aí. Era para você ter atirado 5 ou 6, porque 5 ou 6 vezes você iria ferir os sírios a ponto de liquidá-los. Mas por que você lançou só 3? Você vai ferir eles só 3 vezes. Depois, na 4º ataque, eles vão ter sucesso contra vocês. Visão pequena diante daquilo que Deus poderia fazer. Se Deus deu algo para ele fazer, que era simples, lançar flecha, lançasse flecha até o profeta mandar parar. Poxa, se eu tenho aqui 200 flechas do meu lado, por exemplo, eu vou lançar 3, eu vou tirar a flecha até amanhã. Porque a flecha do livramento do Senhor, cada flecha lançada é uma vez que eu vou ferir os sírios, vou lançar só 3. Veja que tudo está em torno da nossa questão de uma maneira que nós vemos as coisas diante de Deus. Por que as pessoas, tem gente que consegue ser grandes homens e mulheres de Deus, serem usados por Deus, e tem gente que parece que não sai daquilo? O que acontece? Qual é a diferença? Deus ele olha e vai com a cara de um e rejeita o outro? Será que é assim que Deus faz? Não. Deus ele vê a sua predisposição de ser usado por Ele. Ele fala: esse aqui é usado, essa aqui é usada, esse aqui eu posso contar. Se eu mandar fazer, ele vai fazer, vai fazer bem feito. Mas quando a nossa visão ela é turva, ela não é clara das coisas, daquilo que Deus deseja, a gente deixa a desejar.
Uma outra passagem ainda de Eliseu. Daqui a pouquinho a gente vai ficar mais claro o que a gente vai querer dizer aqui para os irmãos. Veja o que é o âmbito espiritual para as nossas vidas. Uma outra passagem, né? O rei da Síria, veja que a Síria nessa época era uma pedra no sapato de Israel. Fazia guerra a Israel e consultou com seus servos. Eu não falei a referência, né? 2 Reis 6, versículo 8. Dizendo: em tal lugar estará o teu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que eu tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou o seu servo e lhe disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber o rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai ver onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, aos quais viram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O que aconteceu aqui? Sírios fazendo guerra contra Israel. O rei da Síria querendo armar emboscada para o rei de Israel. Olha, nós vamos pegar o rei de Israel de surpresa em tal lugar. Aí Eliseu, o profeta, Deus revelava para ele. Ele via essa situação. Foi lá e avisou o rei de Israel: não passa por tal lugar, porque os sírios estão lá esperando, fizeram uma emboscada e vão te pegar ali. Aí o rei de Israel, outro, mudava o caminho. E a Bíblia diz que não foram nem 2 e nem 3 vezes. Foram várias vezes que isso aconteceu. Chegou uma hora que o rei da Síria virou e falou assim: escuta, tem algum fofoqueiro no nosso meio, alguém está caguetando os nossos planos para o rei de Israel, está nos entregando. Aí alguém disse: não, senhor, não é isso não. É que eles têm um homem lá chamado Eliseu, que ele é profeta. Então, aquilo que o senhor trama lá no teu quarto, sem ninguém saber, ele fica sabendo lá, porque Deus de Israel revela para ele. Aí o rei da Síria fala: então vocês vão lá, descubram onde está esse homem de Deus, esse tal de Eliseu, e traz ele aqui na minha presença, que eu quero saber quem é. Não sei se a intenção era matar, o que ele queria fazer. Mas aí disseram: está em Dotã. Então envia o exército para lá. Aí de manhã, quando eles levantam, o moço, o serviçal lá do homem de Deus levanta primeiro. Quando ele olha ao redor ali o acampamento, cercado pelo exército da Síria, e ele volta apavorado: Senhor, Senhor, carros e carruagens dos sírios estão cercando nosso acampamento. Aí eles olham para ele: calma, rapaz, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Imagina o que o moço pensou. O profeta está maluco, né? Porque eu estou vendo com os meus olhos aqui, nós estamos cercados. Não tem nem exército, aqui é um acampamento, a gente não está nem com exército. Como que são mais os conosco do que os com eles? Aí Eliseu fala: peraí. Aí ele faz o quê? Ora a Deus para que os olhos do moço fossem abertos. Quando ele ora e o moço contempla uma visão espiritual daquele lugar, o que ele enxerga? Carros e carruagens e cavalos de fogo acampados ao redor ali do profeta, e estava o acampamento de Israel. Quer dizer,
Ele vem com uma visão física. Lembra que eu falei no começo? A nossa visão normal das coisas. Quando ele ora a Deus, a visão do moço passa a ser espiritual. E quando ele tem uma visão espiritual, ele descansa. Porque aquele número já não representava mais nada para ele. Porque ele via o sobrenatural que Deus estava fazendo naquele lugar. E é esse exato ponto que eu quero questionar, pôr em questão para nós aqui nessa noite. O que nós enxergamos em meio às dificuldades? Como está a nossa vista? Falta a promessa de Deus para nós? Vamos pensar. Jesus, ele simplesmente disse assim: eis que estou convosco. Quando? Segunda-feira? Todos os dias até final de abril? Até a consumação dos séculos. Então, peraí. Só essa promessa para mim já me garante que Jesus está comigo todos os dias. Até o tempo de eu viver? Não. Até a consumação dos séculos. Como que eu vou temer? Como é que eu não vou enxergar? Veja, irmãos, que o inimigo, ele tenta substituir o resultado da nossa visão. Todo mundo aqui já deve ter feito exame de vista, né? Você senta lá na cadeirinha lá, aí vem lá o oftalmologista, às vezes dilata a vista, às vezes não precisa, ele põe lá, você põe o olho naquele aparelhinho lá e põe as letrinhas e você vai falando lá, né? Até um certo ponto é uma maravilha, depois daquilo é só chute para todo lado, né? É tal, não sei o quê, e até que não dá para ver mais nada. O inimigo é especialista em distorcer. Lembra que eu falei aqui há poucos dias sobre troca? O problema do inimigo, a maneira que ele age, é que ele quer sempre trocar o grau da nossa visão espiritual. Eva trocou o paraíso pelo sabor de um fruto. Eu falei isso aqui semana passada. Ela tinha um paraíso à disposição dela. Todos os frutos que você possa imaginar estavam à disposição dela. Mas ela trocou tudo aquilo por causa de um. Então o inimigo ele fica querendo colocar coisas. Tem pessoas que começam pregando a obra, fazendo a obra de Deus, pregando o Evangelho, louvando a Deus. Aí de repente ele começa a ganhar status, ele começa a ter nome, assim, vamos dizer assim, entre aspas, e aí ele já começa a olhar para os benefícios que ele pode receber através daquilo, e ele tira os olhos do seu objetivo inicial, que era fazer a obra de Deus. Aí ele já pensa no carro que ele vai poder comprar, porque ele já está ganhando dinheiro, pregando a palavra de Deus, na casa que ele vai poder comprar. Ele perde o foco, ele perde a visão espiritual que ele tinha e fica só com a visão normal. Ficou cego? Não, continua enxergando, mas perdeu a visão espiritual. E quando ele perde a visão espiritual, ele já não avança mais. Se fosse ao contrário, se nós não enxergássemos fisicamente, mas tivéssemos a nossa visão espiritual correta, clara, nós iríamos em frente, continuaríamos firmes. Por quê? Porque Deus é conosco. Nós não somos guiados por vistas, mas por fé. Então a gente precisa entender essas coisas. Há poucos dias, né, nós ouvimos um testemunho aí, eu vou falar rapidinho, eu teve uma parte que eu achei interessante, um pastor dizendo que ele passou por uma situação muito difícil e faltava dinheiro para ele conseguir, até às vezes, comprar comida na casa dele, e a família dele é muito tradicional, da igreja romana, e não aceitavam ele ser crente, né? E quando ele aceitou Jesus, o pai tinha muito dinheiro, mas colocou ele para fora de casa. Não aceitou que ele ficasse em casa. Ele falou que estava orando a Deus, Senhor, eu não quero ficar nessa situação, eu creio que o Senhor tem uma chamada para a minha vida, eu preciso ser abençoado, eu quero pregar o Evangelho, eu quero poder me locomover. E ele pediu para Deus abençoar ele comprar um carro. E ele, dizendo, né, para encurtar a história, ele sentou lá e Deus deu uma composição, uma letra de uma música na cabeça dele.
Ele gravou aquela música numa fita cassete na época, isso foi nos anos 90, e ele falou que a fita só tinha uma música. E ele começou a pregar nas igrejas e ele conhecia aquela música para os irmãos comprarem. Cantaram, louvavam a Deus com aquela hino, né? E falava, quem quiser comprar, ele falou, mas a fita só tem esse hino. Então não tem mais, só tem esse. Mas quem quiser comprar, está ali e custa X. E falou que em 4 meses, ele fazendo isso, ele conseguiu juntar um valor e ele comprou na época o Monza. Quem lembra do carro Monza? Né? Um carro de luxo, no final dos anos 80, nos anos 90. Ele comprou um Monza lá, último modelo, tal, zerinho, enfim. Aí ele chegou e se sentiu ali abençoado por Deus e com aquele carro e tal. E feliz, né? Vamos fazer a obra de Deus agora. E de repente ele falou que eles tinham uma igreja que ele pastoreava, que acho que tinha mais ou menos 600 pessoas. E o dono do prédio da igreja ia mudar para outro país e pôs à venda. E ele falou, olha, irmãos, nós precisamos comprar isso aqui, porque não dá para ficar sem esse lugar, porque não tem outro lugar que comporte a igreja, como a gente já está instalado aqui, e fizeram um propósito de levantar fundos para comprar o prédio. E o que Deus pediu para ele? O carro. Aí ele falou que orou, não, isso é da minha carne, não é de Deus, e foi lá, e não, relutou. Aí Deus toca no coração da esposa dele e falou, vou perguntar para ela. Se ela concordar, o que é para fazer? Aí falou que ele desceu do culto lá, a igreja orando, ele virou para a mulher, você não sabe o que Deus me pediu. Eu acho que é de mim mesmo, não pode ser. Ele já até quis dar uma influenciada na mulher. E ele falou, olha, Deus falou para dar o carro para ajudar a comprar o prédio da igreja. Aí a mulher virou para ele, mas se Deus mandou, você está esperando o quê? Né? Aí ele falou que pegou com muita dor no coração e vendeu o carro para retirar o dinheiro. E ele falou que quando o pai dele ficou sabendo disso, ele falou que o pai dele tinha um carro igualzinho esse que ele tinha comprado. O pai dele chamou ele na casa dele e disse assim, olha, eu não gosto de crente, você sabe que eu não gosto de crente, mas quando eu fiquei sabendo que você fez isso, eu me comovi pela boa causa que você fez. E está aqui o meu carro para você fazer a obra de Deus. Você pode usar o meu carro. Aí ele virou para o pai dele e falou assim, não, porque você não gosta de crente. Se acontecer qualquer coisa com o teu carro, você vai falar que os crentes estragaram o teu carro. Aí o pai dele falou, então tá bom. Então você faz o seguinte, você vai pregar para todos os lugares, eu vou ser o seu motorista, então, eu vou dirigir para você. Aí ele falou, foi pregando, e o pai dele acompanhava, foi vendo como que era a coisa, aí um dia o pai dele falou, olha, você ora por mim? E ele falou, ora, mas por quê? Ainda no testemunho ele falava, né? Aí na oração ele desculpou toda a raiva dele, né? Abençoa, pai, lembra que ele fez isso comigo aquela vez? Aí ele falou que orou pelo pai dele. E no final das contas, Deus usou todo esse processo para responder uma oração que ele tinha feito lá atrás, pedindo a salvação do pai dele. Então veja o que é a visão espiritual. Se ele tivesse, por que eu estou contando tudo isso? Talvez alguém está pensando, mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Se ele tivesse fixado os olhos no carro, e não ouvido a voz de Deus, quando Deus falou para ele se desfazer, talvez o pai dele não teria alcançado aquela graça de poder andar com ele, aprender sobre o Evangelho, conhecer as igrejas dos crentes que ele era tão contra, e no final das contas ele aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida. Então veja, irmãos, que os caminhos de Deus, a visão que Deus põe na nossa vida, ela é muito melhor do que aquilo que a gente possa esperar. O que eu preciso é sentar na cadeira do Senhor e falar assim, Senhor, desobstrui minha vista. Eu preciso enxergar com clareza. Eu não posso viver por viver. Eu não posso estar aqui por estar. Se Deus tem um chamado na minha vida, Senhor, qual é esse chamado? O que é para ser feito? O que é para ser feito em relação à tua obra nesse lugar? E buscar Deus nesse sentido. Porque aí Deus vai acrescentando. Ele vai te mostrando, faz assim, faz assim. Aí eu conversava com minha irmã e eu dizia assim, irmã, as coisas de Deus, elas não são por apadrinhamento, elas não são por afeição, por amizade.
as coisas de Deus é por chamada. Porque quando você quer fazer alguma coisa para ser legal com alguém, não dá certo. Ah, esse aqui é meu amigão. Vem cá, amigão. Você vai me ajudar agora porque eu confio em você. Se Deus não foi, ou se Deus não falou nada, não traz. Porque vai dar problema. Agora, quando Deus coloca, eu já fiz coisas aqui que algumas pessoas me questionaram. Ah, mas você está colocando fulano para tal coisa, você está colocando fulana para tal coisa. Eu falei, pronto. E vai dar certo porque eu tenho convicção que foi Deus que dirigiu. E está até hoje. E está dando certo, e está funcionando. E o nome do Senhor está sendo glorificado. Por quê? Porque é Deus quem faz. A gente não pode perder essa visão. A gente precisa enxergar da maneira que Deus deseja que a gente veja. E não da maneira que me convém. Eliseu aqui, quando ele ora, os olhos do moço são abertos, o moço começa a enxergar claramente e ele contempla o livramento do Senhor para o povo. Às vezes eu acho que o diabo ri da nossa cara. Sabe por que eu falo isso? Porque tem lutas que Deus já nos deu vitória, mas a nossa visão é tão curta, ela é tão pequena, que o inimigo já está vendo que já não tem mais para ele já está derrotado. Aliás, ele é um derrotado, em nome de Jesus. Mas ele vê que ali já não dá mais para ele perdeu. Mas ainda talvez não tenha se concretizado fisicamente para nós. E ele já está ali, já falando, não tem mais jeito, aqui nem adianta mexer, e nós estamos sofrendo ainda por causa daquilo. Por quê? Porque a nossa visão espiritual é curta, ou está curta. E a gente precisa nessa noite orar para que Deus venha abrir os nossos olhos. Para concluir, eu não vou ler aqui a passagem completa porque o tempo já não deixa mais. Números capítulo 13, versículo 33, muito conhecido na nossa passagem, diz assim: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Quem falou isso? Os espias. Quem lembra da passagem dos espias que Moisés mandou para espiar a terra de Canaã? Moisés dá uma ordem: olha, levanta um representante de cada tribo de Israel, 12 espias. Vão lá, veja se a terra é boa, veja se a terra mana leite e mel, veja como que é as coisas por lá, veja o tipo de gente que habita ali, veja se realmente a terra é frutífera, trazem um relato geral da terra para a gente. Foram os 12. Terra é boa? É boa. Mana leite e mel? Verdade. Cacho de uva? 2 para carregar. De tão grande. Só que eles viram que lá habitavam os filhos de Anak, uma descendência dos gigantes. E quando eles olham para aquilo, olha a visão que eles têm de si próprios. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Se a visão não bastasse deles se colocarem como gafanhotos, eles já imaginavam que os inimigos, que na verdade nem haviam os vistos ainda, que os enxergariam como gafanhotos também. Quando eles voltam com essa notícia para Moisés, Moisés começa a questionar: e a terra? É boa. Mana leite e mel? Mana leite e mel. Produz muito fruto? Olha aqui o cacho de uva, 2 homens para carregar. Maravilha. E o povo de lá? Ah, gigante. Descendentes de Anak, seremos como gafanhoto diante deles. O que o gigante faz com o gafanhoto? Aí somente Josué e Caleb olham para aquela situação. Peraí, Deus tirou a gente lá do Egito. Olha o poder da visão. A sua visão não pode estar limitada no hoje. Existe uma história na sua vida. Existe um caminho que já foi percorrido. Existe promessa de Deus para ser cumprida. Os dois questionam: peraí. Você está dizendo que nós chegamos até aqui para ser esmagado por gigante?
Você está dizendo que o Deus que tirou a gente lá do Egito, da época de escravidão, o Deus que abriu o mar, o Deus que nos deu alimento no deserto, o Deus que nos sustentou por esse deserto durante todos esses anos, que proveu água da rocha, que proveu maná do céu, que proveu codornizes para nós comermos, que proveu a roupa, a vestimenta que não se estragou no deserto, que proveu nuvem para nos proteger do sol, que proveu coluna de fogo para iluminar a nossa noite, para nos aquecer do frio. Está dizendo que esse Deus, que preparou uma terra prometida, uma terra que Ele diz que mana leite e mel, e de fato mana mesmo leite e mel, está dizendo que Ele nos trouxe até aqui para sermos esmagados por gigantes. A maneira que você vê diz tudo, a ponto que a ira do Senhor se acendeu contra aqueles 10. E sabe qual foi o resultado disso? Deus fala para Moisés: olha, basta, porquanto eles infamaram a terra. Sabe o que é infamar a terra? É amaldiçoar aquilo que Deus disse que é bendito. Sabe quando Deus fala assim para alguém: você vai ser abençoado, eu vou te dar uma vida abençoada, eu vou te dar um casamento abençoado, eu vou te dar filhos abençoados, eu vou fazer você trabalhar numa empresa, você vai ser abençoado, e você começa a infamar aquilo que Deus abençoou. Não, minha vida é uma miséria, meu casamento é uma miséria, meus filhos são uma miséria, o meu emprego é uma miséria. A gente infama o que Deus nos deu, o que Deus disse que era bendito. Nós estamos dizendo o contrário. E a ira do Senhor se acende contra aqueles 10, a ponto que há uma revolta no meio do arraial de Israel. E as pessoas começam a se desesperar e perdem o controle por causa daquela visão distorcida daqueles 10. A visão cega, ela contamina os outros. O povo está numa batalha, de repente alguém acha ali que não dá porque a vista dele não alcança, e desanima todo mundo. E Deus fala assim: olha, somente a descendência de Josué e Caleb vão herdar essa terra. Esses que murmuraram vão cair no deserto, só os de 20 anos para baixo que vão herdar a terra. 40 anos esse povo vagando no deserto, por causa de uma visão curta. Como que está o teu exame de vista na cabeça de Deus? O que você enxerga para você? Senhor, eu creio, Senhor, que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai abençoar. Ainda que os meus olhos naturais não contemplem, mas pela fé eu enxergo os meus filhos na tua casa, a minha família abençoada, o meu lar restaurado, uma porta de emprego abençoada, a tua igreja prosperando, a tua igreja crescendo. Eu não preciso olhar com os meus olhos físicos, mas pela fé eu contemplo tudo isso. Lembra de Elias? Elias chama o moço, está lá orando, vai lá, olha para o céu, vê se você vê alguma coisa. O moço vai lá, olha, volta para Elias, não tem nada. Elias continua orando, vai lá de novo. Ele vai e olha, não tem nada. Ele volta para Elias, Elias dobra ali, põe a cabeça ali no meio dos joelhos e se curva diante de Deus, se humilha diante de Deus, vai lá, olha de novo. Na 7ª vez, viu alguma coisa? Eu vi uma nuvem. Mas é do tamanho da mão de um homem, normalmente. O Deus levanta da oração, corre, avisa Acabe que está vindo uma grande chuva. Fazia 3 anos e meio que não chovia em Israel. Está vindo uma grande chuva. Vai avisar Acabe. O moço vai e ele não se dá por satisfeito. Ele mesmo levanta, passa o moço na corrida e chega primeiro lá diante de Acabe. Acabe vai cair uma grande chuva. Uma nuvenzinha no céu, do tamanho de uma mão, foi o suficiente para Elias enxergar a provisão de Deus para o povo. O que nós estamos vendo, irmãos? O que a gente enxerga?
uma família abençoada, um lar restaurado, uma igreja abençoada? Ou será que tudo aquilo que Deus diz para nós que é bom, nós infamamos? Tem gente que não sai do lugar por causa disso, sabia? Porque infama aquilo que Deus diz que é bom. A igreja é boa, não, a igreja não presta. Aí de mim é treinador contra a igreja. Ah, não, porque o fulano não é bom, porque eu não sei. Se Deus diz que é bom, irmãos, amém. Vai prosperar. Vamos fazer, vamos enxergar, vamos trabalhar para que Deus abençoe e essa visão se complete na nossa vida. Amém? Fica essa palavra nessa noite. Não saia daqui sem o seu óculos, ou se preferir, a sua lente de contato do céu. Mas quero que você saia daqui enxergando em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar a fé, vamos orar a Deus.